E daí tem a lance lá da precessão dos equinócios de Platão, que a cada 26 mil anos, né, nós passaríamos por todas as constelações né, o planeta passaria por todas as constelações e sempre haveria um grande cataclisma marcando o final. E isso está ligado às 4 eras, às 4 yugas, né? A era de ouro, de prata, de bronze, de ferro. E que é um ciclo que você... Enfim, isso é uma teoria que eu particularmente não acredito, né? Eu não tenho uma cosmovisão cíclica, né? Eu tenho uma cosmovisão... Essa cosmovisão cíclica é indiana? É hindu, né? Tá, eu tenho uma cosmovisão que é bíblica, que ela é escatológica, exato, né? Tá. Que sim, vai ter né, a Bíblia fala de uma nova Jerusalém, mas não esses ciclos assim de civilizatórios que tudo são resets, né? Reseta tudo e aí começa de novo, e aí talvez pequenos ciclos dentro de uma linha escatológica. Não, você tem uma coisa que no próprio livro de Eclesiastes Salomão fala, né? Que não há nada de novo debaixo do céu, né? Mas dentro de uma linha escatológica. Mas né? Explica uma coisa, porque assim, quando você falou sobre essa questão, voltando para a Antártica, só para a gente aprofundar um pouco mais nisso. Então, se ela tinha clima, fauna, ela já foi habitável, sim, tá? O que aconteceu para que ela, então, ficasse do jeito que tá? Exatamente. Totalmente coberta de gelo. Essa mudança de polo. Mas essa mudança de polo acontece em quanto tempo? Então, tem diferentes teorias, né? Tem teorias que falam que a cada 11, 12 mil anos, tem outros que falam a cada 26 mil anos, né? 26 mil anos é o ciclo de Milankovitch? Não, 26 mil anos é é chamado grande ano, que é a precisão dos equinócios, né? Que é isso, a gente tem as constelações, que né? É a questão das constelações. Isso, por exemplo, agora nós estamos na tal da era de Aquário, porque a gente está na constelação de Aquário. Antes a gente estava na constelação de Peixe, antes a gente estava na constelação de Capricórnio, se eu não me engano. Então, que dura mais ou menos 2.600 anos aproximadamente, que a gente fica em uma constelação. Entendi, 10% E que daria tipo 26 mil anos para fazer a volta toda em todas as constelações, e que isso seria o tal do grande ano, né? E eu falo disso também no Aurora, também quem quisesse aqui se interessar, tá lá nos meus quadrinhos, né? Então, aí só para finalizar. Tá, então... Se a gente escavar hoje, a gente descobre o quê? Se a gente escavar aquela região da Antártica? Ninguém pode, é proibido, isso que é interessante também. Não, mas tá tendo uma operação lá, né? Não, você tem só... você tem um acordo internacional de só bases científicas na Antártida. Né? A gente também não sabe o que eles estão descobrindo, né? Você teve, acho que foi em 2020, se eu não me engano, 2021, você teve um encontro lá, o Papa Francisco foi lá, o patriarca da Igreja Ortodoxa foi lá, o metropolitano lá. Junto. E eu não lembro quem mais foi. Foi estranho, tipo, não noticiaram isso. E tem muita especulação, fala, então tem a coisa de civilizações alienígenas, tem... Mas se tinha pirâmides lá... Mas isso até pouco tempo atrás dava para ver no Google Maps, assim, mas, cara, pirâmide é uma coisa que tem no mundo inteiro. Por que será? Na China, porque tá ligado com essa questão de uma civilização que, ao meu ver, é o tal que a gente lê na Bíblia do mundo pré-diluviano. Então já houve uma civilização muito avançada tecnologicamente antes do dilúvio, que é o que a galera, pela linha esotérica, fala de Atlântida, né? Mas isso é fato. Você teve, então, inclusive as sociedades secretas, em grande parte, eles falam que eles são os detentores desse conhecimento dessa civilização pré-diluviana, entendeu? Né? Então, por exemplo, você tem o próprio Platão, né? Acho que na República mesmo, ele fala, no Craitírias, eu não lembro agora, ele fala que porque ele fala de Atlântida, né? O Platão fala, e que ele recebeu de Solon, que era um pensador que antecedeu ele, que Solon recebeu de sacerdotes egípcios essa informação, que basicamente embaixo das pirâmides haveria 2 colunas de metal
com escritos, e esses escritos guardariam essa tecnologia, né? Então, eu fui lá para a pirâmide, né, lá no Egito, lá na pirâmide de Quéops. Agora, há pouco tempo atrás, teve uma grande coisa uma coisa que, né, muita gente já sabia, né, que era, na verdade, basicamente uma usina, uma tecnologia, não se sabe, mas que era, na verdade, nunca foi uma tumba, que aquilo era como se fosse uma usina hidrelétrica, né, porque você tem o Nilo ali perto e você tem como se fosse um lençol freático por baixo da pirâmide, e que a própria movimentação da água criava muita energia, muita eletricidade estática ali, né. Então é como se... E a pirâmide que a gente vê hoje, né, não é o que era. Ela era completamente coberta, né, de limestone, de uma pedra branca, como se fosse quase um mármore branco, e no topo ele tinha uma ponta de ouro, né, que refletia. Então era uma coisa que, quando a gente vê hoje, né, mesmo com toda a tecnologia, né, nas pirâmides, né, Miquerinos, Khafre e Quéops, elas refletem, né, o cinturão de Órion, assim, na mesma disposição. E depois você vai também no México, lá em Teotihuacan, é a mesma disposição. Eu também tive lá em Teotihuacan, no México, é a mesma disposição. Na verdade, a mesma disposição, o mesmo layout, né, do vale lá da pirâmide, porque você tem a esfinge na frente, você tem as pirâmides, basicamente a mesma reprodução lá no México. Daí, por isso que você fala... Houve uma mesma civilização, que a ideia é a seguinte: quando teve o cataclisma lá de Atlante, né, que muita gente supõe que foi no meio, onde é hoje os Açores, em Portugal, que eu também tive ali, que na verdade é a ponta, é uma ilha, né, que seria a ponta antes, imagina, porque isso, antes da última era glacial, os litorais todos, eles eram muito maiores, assim, a faixa litorânea era maior do que é hoje. Então isso é medição, né, geológica. Por exemplo, a Inglaterra não tinha o Canal da Mancha, a Inglaterra era conectada na Europa. Você está entendendo? Entendendo. Então, assim, por quê? Porque a glaciação, quando está no gelo, você tem menos volume, tá? Então... o nível dos oceanos aumentaram depois da glaciação, né, depois da última glaciação. Isso fez com que você perdesse a área costeira, né? Então, uma das especulações, claro que não foi só isso, porque teve junto com um cataclisma, sei lá, que foi um terremoto gigantesco, né, mudança tectônica, de placa tectônica. Dá uma ventilada ali pra gente, por favor. Enfim, Platão, na narrativa dele de Atlântia, ele fala que num dia e numa noite acabou essa civilização. Então, muita gente associa isso com a virada do polo magnético, entendeu? Porque, cara, a virada do polo magnético, ela implica tsunamis, porque você sabe, né, todos os nossos oceanos, eles têm o que eles chamam em inglês conveyor belt, que como se fossem umas correntes, as correntes marítimas, né? Que elas, se você tem mapa disso, né, das correntes marítimas, com temperaturas, né, ao longo de todos os oceanos conectados, né? Você tem também uma questão atmosférica dos ventos, né? E aí a pressão tá ligado com temperatura, que tudo, claro. É um sistema meio que funciona junto. Quando você tem uma mudança imagina você pegar, né, o planeta e você virar de cabeça para baixo, cara. Você altera todos os padrões, né, de correntes marítimas, de pressão atmosférica. Então, seria o que? Ventos de, sei lá, 500 km por hora, seriam vulcões simultâneos, múltiplos vulcões, né, terremotos, tsunamis, tudo isso junto, entendeu? Então, uma da explicação, né, dessa, por exemplo, da questão aí que tá, imagina se a Antártida, o continente, tivesse hoje na zona equatorial do planeta e ele fosse parar no polo, né? Então... Entendi. Entendeu? O que eu ia te perguntar sobre essa questão das pirâmides. Tem pirâmide, como você falou, tem no Egito, tem no México, tem em diversos lugares no mundo. O que mais tem é pirâmide, né? Isso daí seria uma espécie de marcar o território do tipo assim, ó, este lugar aqui
tem a ver com o posicionamento da constelação, como você falou, o cinturão de Então, Órion e tem tal. essa teoria que... Por que será que eles colocavam, eles criavam, né? Que não é uma coisa simples de fazer. Não. É um negócio gigantesco, pesado. Não, e não só isso, a tecnologia mesmo que tem, porque, se eu não me engano, a distância da base... Porque, né, se você fizer uma trigonometria ali na pirâmide, se eu não me engano, a base dela até o ápice é uma raiz da distância da Terra ao Sol. Tem umas coisas loucas assim, sabe? Dentro da própria estrutura da pirâmide, do desenho da pirâmide, Entendi. né? E... Então tem uma teoria que, por exemplo, servia de como se fosse um farol para extraterrestres lá de Aldebaran, de Sírios, enfim, né? Outra teoria é o que eles chamam de ley lines, né? Seriam das linhas de energia do planeta, como se o planeta, da mesma forma que, vamos dizer assim, no teu corpo a acupuntura usa, né, os meridianos, assim, usa pontos de energia no teu corpo, é como se o planeta tivesse pontos geológicos de energia. O Monark ia gostar bastante de bater esse papo, cara. Com certeza. E que daí vários monumentos ao longo... Então, por exemplo, Stonehenge, né, vários monumentos de o que eles chamam de arqueologia ciclópica. Interessante o nome que eles dão, né? Porque você fala, ciclópica, porque remete à questão de gigantes, de nefilins e tal. Eu fui, por exemplo, a Sacsayhuamán lá no Peru também, né? Que é perto de Machu Picchu, que é mais novo, né? Que Sacsayhuamán é de uma civilização mais antiga, tolteca, mais antiga do que os incas. E, cara, você não acredita, assim, você vê nem na pirâmide eu vi, assim, você vê umas pedras, cara, de não sei quantas toneladas, e com vários ângulos, assim, sabe? Com tipo 12 ângulos, 12 recortes, completamente unidas uma na outra, que não passa, cara, não passa uma navalha. Você fala assim, como que isso foi feito? Hoje em dia a gente não tem tecnologia de fazer isso. Aí, por exemplo, você tem Baalbek, né, o templo lá no Líbano, que você tem a maior monolito, é uma pedra de não sei quantas 1000 toneladas, é um negócio assim, você não tem guindaste hoje que consiga levantar, né, aquela pedra, enfim. Então, tem muita coisa que de novo, né, que eu acredito, dentro de uma cosmovisão bíblica, é esse mundo pré-diluviano, onde você tem a questão, né, do livro de Enoque, dos nefilins, deles trazendo tecnologia para o homem, né,